Oi, gente, estamos em mais um episódio do Cristo Pode. Eu sou Luísa e junto com Duda a gente está conduzindo aqui esse projeto tão lindo que Deus entregou para a gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que mexe muito com a nossa fé: milagre. Será que você já viveu um? Ou melhor, será que você sabe como é viver um milagre? Às vezes a gente pede tanto por um, mas a gente esquece que ele está nas pequenas coisas, nos momentos mais simples do nosso dia, principalmente no viver, no acordar e no respirar. Isso já é milagre. Não é mesmo, Duda? Exatamente. Milagres são coisas que nós precisamos de estar todo dia buscando, porque o milagre de ontem foi importante, mas o do hoje é necessário para abastecer o crente. E hoje a gente está com uma convidada mais que especial, uma mulher que viveu e vive milagres diariamente, uma mulher que tem uma vida no altar, mãe, esposa, pastora, que inspira toda uma geração e nos inspira muito. Sou muito ministrada pela vida dela, mesmo que às vezes pelas redes sociais, mas o quanto é importante você ser alguém que se debruça no altar do Senhor, que está aos pés de Deus, que mesmo de longe consegue impactar, trazer uma palavra de renovo para as nossas vidas. E hoje nós convidamos não somente uma pessoa muito importante, pastora Joana, do Ministério da Arca. Boa noite, né, a todos, boa noite a vocês e desde já obrigado por essa oportunidade de eu Pode se emocionar. todas as vezes que eu falo de Jesus, eu me emociono. Glória a Deus. É um toque dele em mim todas as vezes que eu digo eis-me aqui para fazer a vontade dele. Então, para mim é um prazer estar aqui, né, para falar sobre o que ele faz, o que ele é. Como vocês já falaram, eu pastoreio ali no Ministério Internacional A Arca, uma porta em que Deus abriu, onde milagres têm acontecido e nós temos vivido milagres Glória a todos os Deus. dias, todos os cultos, não é? E quem quiser já pode acompanhar a gente pela Isso. rede social, tá? Meu Instagram pessoal é Joana Sampaio 7. O do nosso ministério é ministério.arca. E é um prazer, e eu creio que vidas serão alcançadas por meio da palavra que será Amém. dita aqui. E nós cremos. Pastora Joana, estamos muito felizes de receber a senhora aqui. E antes da gente realmente iniciar, eu queria só deixar aqui a rede social do Cristo Pode, no YouTube Cristo Pode e no Instagram Cristo Pode, ambos com Demudo e tem uma hashtag no final. Já segue a gente, aproveita aqui esse episódio inédito, curte, comenta aqui e também envia para quem você achar que vai se identificar com esse episódio. Antes de mais nada, eu queria aqui presentear a nossa convidada com um mimo para ela não esquecer do nosso Cristo Pode. Obrigada. Não tem como esquecer, né? Fica marcado, até mesmo porque esse podcast também é uma promessa de Deus e Deus havia falado há poucos dias que eu receberia um convite e eu dissesse sim. E aqui estou eu e vou levando com muito carinho Glória a Deus. esse presente recebido aqui. Amém. E como a senhora disse que recebeu, né, de Deus que ia ser convidada, quando nós vamos fazer a relação dos convidados, a gente ora, né, como um bom cristão, e entrega a Deus. E eu sonhei com a senhora, né? Eu sonhei com a senhora e com Que os outros lindo. convidados. E eu nunca tinha falado com a senhora pelo WhatsApp, eu digo assim, mas Jesus, a resposta vai ser sim, eu tenho certeza, porque ele é o responsável por dar o sonho. Né? E lá, olha, minha gente, como é importante. Enquanto Deus me dava um sonho, Deus já falava com ela. Então, a primeira coisa que eu já vou logo dizendo, quando Deus tem algo com crente, ele vai conversando com as partes. Quando vocês chegam junto, mas Deus já falou. É lindo trabalhar de Desse Deus, jeito. né? Isso mesmo. Pastora, a senhora tem carta branca para falar. A gente é conduzida aqui pelo Espírito Santo. Então, fique bem à vontade para ministrar aí sobre esse tema tão importante, que é milagre. A gente sabe que a senhora passou por um processo de milagre Sim. bem forte. A gente quer Sim. saber um pouco sobre isso e quer saber tudo que a senhora pode acrescentar aí sobre essa temática. Se Amém. quiser deixar aqui, ó. É um assunto que todo aquele que vem a Deus, ele vive um milagre.
ele já vive o milagre da transformação, porque ter a mente transformada, a opinião mudada e os desejos mudados, a visão mudada, ela já é uma coisa sobrenatural. A salvação, ela já é um milagre. Entender e discernir que Cristo está falando e fazendo também é um milagre, né? É o divino falando com o que é humano para tornar o que é humano divino. Então, eu tenho vivido inúmeros milagres, não só que acontecem na minha vida, mas também na vida daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, né? E é um dos milagres que eu vivi, e vivi até sem saber que estava desfrutando de um milagre, até que Deus me fizesse entender é que eu, quando criança, apresentou um problema no meu coração, então eu não sabia. Eu tive a minha primeira febre reumática, foi com 12 anos. E como a minha família leiga a tudo isso, eu também leiga a tudo isso, então me levaram no Valfredo Gurgel. E chegando no Valfredo Gurgel, os médicos me examinaram, me escutaram, tocaram, não entenderam e chegaram a conversar com a minha mãe se eu não estava querendo chamar a atenção Eita, de Jesus. alguém com aquele comportamento que eu estava tendo. E quando, na realidade, eu estava tendo uma crise de febre reumática. E a crise, com o passar dos dias, foi embora, eu cresci, meu coração foi crescendo também. E, em meio a tudo isso, eu fui crescendo, me tornei adulta e tive meu primeiro filho, sem saber que eu não podia gerar, porque não tinha condições de fabricar sangue para dois, Meu Deus. produzir sangue para dois. Tive o segundo, Ainda tive sem o saber. terceiro, sem saber. E quando eu fiquei grávida do meu quarto filho, foi descoberto exatamente o que eu, meses antes do que eu sofria, né? Então, era um problema na válvula mitral, o coração crescido, já estava com fígado encharcado, pulmão encharcado. Estava realmente um cenário para um milagre, Eita, não é? glória. Então, dentro daquela situação, foi quando o médico falou, já é um milagre você ter 3 filhos. Você não podia ter nenhum filho no estado em que seu coração se encontra. É a sua saúde como se encontra, e eu tive febre reumática mais de uma vez. E nesse processo, foi exatamente o processo que eu estava sendo atraída por Jesus. Ele estava me atraindo. Porque até então eu conversava com Deus, mas a única coisa que eu tinha de lembrança de Jesus era a cruz, ele preso à cruz e o sofrimento. Então eu falava com Deus e chorava pelo sofrimento de Jesus, sem o conhecimento de Jesus vivo, Isso. porque até então não tinha lido a Bíblia. E a pessoa que não lê a Bíblia, ela não tem como conhecer Deus, entendeu? Porque Deus é a palavra. A palavra diz exatamente quem Ele é. A palavra diz o que Ele faz, o que Ele tem, o que Ele pode, entendeu? E as heranças que Ele tem para nós. Só que primeiro Ele atrai, né? Como criança, ela vai à escola para aprender. E o Senhor, Ele nos atrai como quem vai para uma escola aprender. E o sofrimento me fez falar muito com Deus. Foi quando Deus começou a me permitir sentir o Espírito Santo, que começou a me mostrar que Jesus vive. E nesse período, tentou tirar uma ordem para tirar meu filho, o caçula, e o médico não permitiu, o sobrenatural começou a acontecer. Por quê? Porque pessoas que não me conheciam começaram a entrar na minha vida como se me conhecessem. Assumir responsabilidades por mim, quando não sabia nem se valia a pena, porque não sabia nem que caráter eu tinha. Então, Deus começou a sinalizar que Ele estava dentro da história, que Ele estava agindo. Então, quando você vê uma pessoa com a pressão 5/3, tomando vários diuréticos para conseguir se manter viva, né? Sustentar um bebê dentro de você, quando você está sem condições de E para sustentar você? a si mesmo. Levanta uma médica dentro da maternidade,
que assume a responsabilidade pela minha vida e pela vida do meu filho, impedindo que um aborto fosse, né, feito. Glória a Deus. Então, eu comecei a observar, não por mim mesma, mas o Espírito Santo que estava ali começou a chamar minha atenção para que eu focasse os detalhes do que estava acontecendo. Então, havia uma força maior trabalhando ali. Então, eu estava dentro de um cenário de morte, mas o que estava me rodeando era a vida, né? E a vida que é Cristo, ela gera milagres. Porque a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele veio para dar vida. Então, havia um propósito, e dentro do propósito ele estava trabalhando. E quando Deus começa a agir dentro de um propósito que é dele, é o que diz Isaías, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? E dentro de tudo isso, eu fui internada, eu fui num estado bem crítico, onde o meu filho já se dizia que nasceria com problemas, não é? Eu certamente não escaparia. Ninguém sabia como ficaria a situação do meu filho, porque ele teria que ficar com menos de 5 meses de gestação, ele ia ter que ficar numa situação em que eu ia ficar horas anestesiada e, pelo que eu entendo, tudo que eu recebo pelo cordão umbilical, ele recebe também, Isso. Sim. não é? Então, veja que processo passa a criança, entendeu? Junto com a mãe. Então, meu filho sofreu comigo, foi anestesiado comigo, foi cirurgiado comigo. E algumas coisas a gente não pode nem discutir se alguém não crê ou exige que creia, porque as coisas do Senhor são reveladas a quem Ele quer revelar, não é? E ali, dentro de uma sala de cirurgia em que se espera a morte, não é? Então, Deus reina em tudo aquilo e o que era para terminar em luto, termina em folguedo. Então, eu vivi exatamente o que viveu o povo de Deus em Suzã. Havia um decreto de morte e havia uma ordem de vida. E a ordem venceu o decreto, né? E hoje eu estou aqui. Meu filho tem 26 anos, é perfeito, é inteligente, chama-se Gabriel. Os outros também não tiveram nenhum problema, entendeu? A mão de Todos Deus. eles também são perfeitos, porque a mão de Deus estava comigo quando eu ainda nem o conhecia. A glória dele estava com você desde o princípio, quando você gerou o primeiro filho, sem saber, o segundo, Isso, o terceiro e o quarto. isso, E o que eu achei muito interessante, que Luiz, a sua fala, a senhora disse assim, todos os pontos negativos e no final se completou. Um cenário perfeito para um milagre. Então, o que muitas vezes para o homem é tragédia, é dissolução, é perda, a voz do Senhor brada do céu dizendo assim, não se preocupe não, que esse é o cenário perfeito para o milagre. E enquanto tudo ao redor da pastora, as circunstâncias diziam assim, não, não vai viver, ou se viver não vai ser legal, não vai dar certo, vai ter problema de saúde, mas ela dizia que ela sentia vida. O cenário era de morte, mas ela sentia vida. Então, se você que está aí em casa, ou no seu trabalho, ou na faculdade, onde for, assistindo esse podcast, nós não sabemos a situação que você está passando, mas queremos lhe dizer, e principalmente alguém que viveu isso, que não importa o cenário, Jesus não precisa de cenário favorável para cumprir com a promessa dele. E quando a gente tem uma promessa, a gente tem tudo. E o que me faz entender é que o cenário propício para um milagre é o cenário da impossibilidade. E eu entendi também que tudo aquilo que por Deus é gerado, independente da forma como se está gerando, não é? Somente Ele é quem pode decidir se vive ou morre, entendeu? Então, o meu filho, ele não foi gerado em harmonia, ele foi gerado num período difícil, Eita, mas o Senhor o trouxe glória a Deus. dentro de um tempo propício. Propício é o quê? Ao milagre. E até hoje o nome do Senhor é glorificado, porque esse filho, ele foi batizado com o Espírito Santo com 2 anos de idade. Meu Deus. Meu Deus. Que coisa linda. Um milagre, né? Vivo.
Você e todos os 4. Porque, né, não poderia existir, mas com a mão do Senhor, ele passou a existir. Tudo é possível. É, tudo é possível. E a Bíblia, ela nos traz muito a certeza do milagre. É. Não é? Só que tem coisas que o milagre ele acontece no instalar de dedos, no abrir e fechar de De olhos. repente. O milagre. É. Mas o processo, não. Uhum. O processo, você começa dentro da situação como alguém que pode resolver. Você tem recursos, você começa a usar tudo que tem. Tudo que tem você usa. Dinheiro, conhecimento, né? São as amizades, todos os meios que surgem, você começa a trazer. E você começa a ver que nada daquilo resolveu. Então, você começa, mesmo sem perceber, sair do que é natural para o sobrenatural, porque milagre é sobrenatural. E você não vai viver um milagre de forma natural. Não tem como. Então, você começa a entrar naquilo que é sobrenatural, muitas vezes sem perceber. Por quê? Porque você começa a olhar para um lado e para o outro e ver que não tem mais o que fazer. Não tem saída. Quando não tem saída, é que saída há. Não tem mais o que fazer. Você gastou tudo que tinha, como a mulher do fluxo de sangue. Entendeu? Você falou com quem podia, foi nos melhores médicos, né? Você procurou especialistas, entendeu? Pessoas que testemunham que foram até fulano, cicrano, e resolveu. Você chega e não resolve. Então, aquela pessoa, a gente entende que aquela pessoa é escolhida para viver algo maior. Isso. Então, você começa agora a fazer o quê? A clamar. E você começa a clamar e dizer para Deus que você precisa. Isso. Deus que você pode. Deus que você é. Deus me ajuda. Deus faz algo por mim. Aí você começa a fazer as promessas que chamamos de voto. Se o senhor fizer isso, eu lhe dou isso. Se você fizer assim, eu faço assim. Como Ana. Eu vivi isso antes de conhecer Jesus. Meu filho número 2 chama-se Bruno. E Bruno tinha 8 anos. Ele estava brincando e disseram assim: Bruno, dá um mortal. E eu tinha proibido. E ele sempre foi muito obediente. Mas aí na hora que ele pulou para dar um mortal, disseram assim: lá vem tua mãe. E ele, na hora, virou o corpo para olhar. Quando Se assustou. caiu, bateu o braço, deu luxação. Quando me chamaram e eu corri, né, para ver o que tinha acontecido, era 1 hora da tarde, lembro como se fosse hoje. Eu levei Bruno para o hospital. Quando chegou lá, o médico disse: que horas ele comeu? Se ele comeu faz pouco tempo. Disse: não posso cirurgiar ele. Tem que esperar agora até amanhã. Eita. Mas você vai apertar a unha dele. E se ela não fizer mais isso aqui, não aparecer mais isso aqui, você vem para amputar o braço dele. Jesus. Meu Deus. Foi. Meu Deus. E eu voltei para casa, eu não era cristã. E eu creio muito num Deus que não trabalha com usos e costumes. Não. Eu creio num Deus que não divide a glória dele com ninguém e também não abre mão do lugar dele, de primeiro na minha vida e na sua. Eu era muito vaidosa. E eu tinha uma vaidade muito grande com as minhas unhas. E não era o porquê, o incômodo de Deus não era as minhas unhas, eram os meus sentimentos pelas unhas. O valor que você dava. Isso. E aí eu vivia com a unha pintada, de 7 dias elas estavam bem feitas. E aí eu fui e olhando para o meu filho sem conhecimento algum, nunca tinha lido a Bíblia. E olhando para o meu filho e eu não conseguia dormir, apertando ali o dedo dele, apertando. Jesus. E não consegui dormir. E ali eu digo: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quiser de mim, eu faço. Qualquer coisa eu faço para que o braço do meu filho não seja amputado. Faz isso por mim, por favor. E eu comecei a falar com Deus como pessoa, Aham. entendeu? Uma conversa. Eu comecei a falar com Deus da forma correta. Eu comecei a ter o diálogo com Deus que Deus gosta, entendeu? É porque muita gente acha que a oração, o orar, é formalidade,
um discurso bonito. E, na verdade, não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente trate ele como um pai, Isso. como íntimo, como É. filho. Então, a gente não precisa de nenhuma formalidade. A gente precisa dialogar com ele. Isso. E tem gente que prepara a oração bonita para recitar todos os dias. E não vai nem passar do teto. Porque é daqui, é da sinceridade que é aquilo que você sente de verdade. E aí eu disse, Senhor, o que tu queres de mim? Eu faço o que o Senhor quiser, mas não corto o braço do meu filho. Vê que eu, sem perceber, eu já estava declarando que ele tem o controle de tudo, É. né? Exato. E aí eu senti dentro de mim, sabe, aquela voz dizendo para me olhar para as minhas unhas? Quando eu olhei, porque tudo que Deus faz, Ele dá entendimento. É. Quando eu olhei, eu digo, minhas unhas, é isso que o Senhor quer? Que eu tire os esmaltes das minhas unhas? Eu tiro. E eu peguei, eu estava sem acetona em casa, eu peguei, comecei a tirar com o dente, puxei com a unha, peguei uma faca, terminei de tirar o restinho, olhei, não ficou um cantinho. E eu tinha pintado preto com rebu, Ela estava bem lembra escura, né? exatamente. E eu tirei até os cantinhos, não ficou nada. Eu digo, tá aqui, minhas unhas para o Senhor, do jeito que o Senhor quer. É só isso, só isso. E eu sentia que Ele queria algo mais. Eu disse, então, se o Senhor quer algo mais, eu faço um voto, eu faço uma promessa ao Senhor. Enquanto vida eu tiver, nunca mais eu pinto minhas unhas assim. A não ser, Senhor, passar uma renda para não ficar com a unha tão feia. Mas nunca mais outra cor, outro esmalte, se é isso que o Senhor quer. E ali eu senti uma alegria dentro de mim e adormeci. Quando eu cheguei no outro dia com meu filho no hospital, que o médico recebeu ele, disse assim, e aí? Me deu uma palavra bem negativa. Aí quando ele pegou o braço dele para examinar, e ele falou assim, levou ele a algum médico, fez alguma coisa? Ele disse, não. Não. Ele disse, circulação está perfeita. Vamos apenas botar o Ai, bracinho no lugar Jesus. e Bruno não vai perder o braço. Nem vai fazer cirurgia. Não, ele fez porque deu luxação, né? Sim. E aí foi que eu fiz, eu corri para o banheiro. E ali eu chorei, eu disse, Deus, obrigada. Obrigada por me devolver o braço do meu filho. Então, sem que eu percebesse, eu estava realmente sendo levada. Exato. Porque agora eu estava dando toda a glória a Ele, todo louvor a Ele. E Ele me convidando a um diálogo com Ele que antes eu não Só entendia que entendia. eu podia ter. Ele nos conduz para o milagre, né? Isso, então eu não preciso ter medo de me jogar no colo de Deus. Eu não preciso pensar que, como, me perdoe até a fala bem grosseira, mas a gente escuta muito pessoas dizerem assim, "E Deus vai falar com um comedor de feijão?" É. As pessoas não dizem isso. Deus fala com o homem? Claro que fala. Ele que fez. Claro, ele ama conversar. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E aí Deus fez esse milagre na vida do meu filho, como outros mais. São muitos milagres. Mas, assim, o processo para chegar ao milagre é um processo que convida o homem natural para dentro do sobrenatural. Porque você vê que Deus fez Adão, tudo ele disse haja, mas o homem não. O homem ele fez de uma forma diferente, especial. Ele colocou a mão, colocando a mão, cada pedacinho, cada desenho, né? Cada formato. Por quê? Porque Deus sempre desejou ter intimidade com o homem. E quando ele faz o homem, né, a sua imagem e semelhança, ele está dizendo que quer um homem que pensa, que decide, quer um homem que sabe o que fazer, sabe discernir, como ele também nos faz entender e discernir quando ele está. Não é? Mas ele sabe que o homem vindo do barro, o homem não tinha como ser espiritual, É. não é? Então ele pega um homem que vem do barro para colocar o melhor que ele tem. Ele mesmo, a sua essência por meio do Espírito Santo. Então um homem que não é atraído para o espiritual, ele não consegue viver o sobrenatural. Então você vai sendo atraído sem perceber. Então você está clamando, você está pedindo, você está passando noites em claro. Você não se dirige a outra pessoa, a não ser a ele.
Deus me ajuda, Deus não tenho força, Deus não me deixa morrer, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus aquilo. Ele Deus depositou aquilo. a essência dele dentro de nós. É, Então não dá para relutar. exatamente. Aí a mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha. O conhecimento não resolveu, nada resolveu. Mas um comentário, um barulho anuncia que está passando ali um homem chamado Jesus, né? Que por onde ele passa, o milagre acontece. E ela creu. Ela creu no mínimo, né? É, Eu só preciso pegar na orla. é. E não tem como você viver um milagre e ficar escondido. Não tem. É grandioso, não tem como. Não tem como. E assim, e o milagre de Deus não é somente você que faz quando o braço cresce, quando o câncer é expulso. Lá na igreja aconteceu um fato. Laís é uma das nossas ovelhas, né? Das membros da nossa igreja. E nós estávamos encerrando o culto, eu ia encerrar o culto. E ela disse, pastora, eu recebi agora uma notícia de que a minha amiga, o médico decretou a morte dela, né? Morte cerebral. E nós fizemos um clamor. E quando a gente clamou, que eu fui dar a bênção apostólica, ela disse, pastora, chegou a mensagem, inexplicavelmente. Ela abriu os olhos e falou, Meu Glória a Deus. não é? Então, isso é milagre, não existe milagre tremendo, milagre profundo. Mas existem coisas que nos impactam tanto, nos deixam tão impactados, que a gente chega a definir. Esse milagre foi grande demais, né? É. Porque ficamos impactados. E a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, não é? Quer dizer, o milagre maior não foi nem estancar o sangue. Foi sobreviver esses 12 anos. O milagre maior é o tempo da espera. Processo, né? Porque assim como eu espero Deus, Deus também me aguarda, né? Ele tem um tempo para mim, um tempo para você. E ele também tem um tempo para quem está nos ouvindo, entendeu? Então, ela cria estratégias para vencer o medo. Então, veja que o milagre nela aconteceu antes dela chegar a ele. Exato. Por quê? Porque ela creu. Ela creu a ponto de vencer os próprios medos, a própria insegurança, a ponto de vencer o obstáculo que se chamava lei, a ponto de enfrentar opiniões, não é? E até atitudes violentas de homens que estavam ali sem entendimento. Isso. Ela vai por baixo, mas quem anda na direção de Deus não tem como ficar por baixo, não. No momento em que ela toca no pano, entendeu? Ela toca nele. Quando ela toca nele, jamais alguém será tocado por Jesus para permanecer no chão, escondido no anonimato. Entendeu? Então, a razão de vocês estarem aqui foi o toque. Vocês estão saindo do anonimato, entrando em evidência para quê? Para que o nome dele seja evidenciado também. Aleluia. Então, Glória a isso é Deus. milagre. Então, a gente costuma, muitas vezes, padronizar o milagre. Isso. E o milagre acontece também quando eu era pobre, cego, mudo, miserável. E agora eu digo que não sou. É loucura. Mas você comprou casa, carro? Você ficou milionário? Não. Mas dentro de mim entrou uma alegria tão sobrenatural, entendeu? Que é de difícil compreensão para quem ainda continua na visão humana. Entende? Pastora, falando em medos, qual foi o momento em que a sua fé precisou ser maior do que o seu medo? E como a senhora se posicionou espiritualmente, sem ver nada acontecendo? Para viver isso aí, você tem que ter uma fé madura. Tem que ter uma confiança plena no Senhor. Não é o momento que eu tive medo. Foi quando eu morava no Farol do Calcanhar e eu fui acordando pela manhã e eu fui tendo uma visão com a minha mãe. E eu tive uma visão com a minha mãe toda mole, alguém segurando ela aqui e ela aqui.
E Deus disse assim para mim, eu vou, tocar na sua mãe para fazer uma obra dentro da família. E eu disse, minha mãe. E eu morava lá e eu saí correndo para Natal, Hum, que é Farol de Calcanhar Touros. certo. E quando eu saí correndo para Natal, quando eu cheguei, minha mãe tinha tropeçado, tinha caído e tinha ido ao hospital. E eu perguntei, ela foi com quem? Aí me disseram que ela tinha ido com duas pessoas, uma segurando aqui, outra aqui, porque ela não conseguia ficar em pé. Meu E Deus. nós temos uma história muito profunda com a minha mãe, porque a minha mãe, ela renunciou à própria vida para criar 7 filhos sem pai. Foi quando meu pai se separou da minha mãe, ela teve mesmo que se agarrar em Cristo para Sustentar. para vencer e nos levar a vencer também. É porque eu sou o que sou, graças a Deus e a ela. E aí, quando minha mãe chegou, a minha mãe não falava direito. A minha mãe não conseguia se comunicar. E Deus disse para mim assim, pegue um táxi. Lembra do dinheiro que eu mandei você guardar? Deus tinha mandado eu guardar R$ 150. E ele disse, lembra do dinheiro que eu mandei você guardar? Esse dinheiro é para isso. Pegue um táxi e vá com sua mãe ao médico. E ela tinha um médico marcado e Deus disse para mim que aquele médico não atenderia ela. E eu fui até lá porque minha irmã havia marcado aquele médico. Para não perder a consulta, eu fui. Quando chegou lá, o médico não estava. E Deus disse para mim, não tenha medo. Mas quando eu olhei para ela, ficando cada vez mais debilitada, eu fui com ela a um local para a gente orar, nós oramos e seguimos. Eu disse, Deus, eu vou para onde? E ele disse, siga em frente. E nós seguimos em frente. E ele disse, pare aqui. Era um consultório ali perto do memorial. E paramos ali, o senhor disse, o médico que vai atendê-la está aí. Meu Deus. E quando eu entrei, eu perguntei para a moça, tem médico aqui? Ela disse, nenhum. Eu disse, nenhum. Ela disse, nenhum. Eu estou precisando que minha mãe seja atendida. Ela não está bem. Senão os médicos já foram todos. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor não mente. E eu confio em Ti. O Senhor mandou parar aqui, é porque é aqui que ela vai ser atendida. Aí ela falou assim, moça, mas tem só um que está assinando uns exames. Se você quiser, ele pode atender sua mãe. Eu disse, quero. E ele atendeu minha mãe, fez um movimento com minha mãe e ele disse, o caso da sua mãe é gravíssimo. Leve esse papel, é um encaminhamento meu. O médico que está no plantão hoje é meu amigo. E ele vai atender sua mãe com muito amor, o caso dela é gravíssimo. E eu fui com a minha mãe, e quando chegou lá, eu passei o papel para o médico, ele disse assim, eu não atendo sua mãe. Eu não vou atender ela. Aí eu olhei para ele, ele disse, você não pagou uma consulta para ela ser atendida? Pagou o hospital. E na hora que ele falou aquilo, parece que eu estava vendo assim, o demônio falando comigo, Meu Deus. usando aquele homem. Eu olhei para ele assim, e eu pensei, o que vai ser da minha mãe? Se eu já estou numa rede pública, esse médico é quem está atendendo aqui. O que vai ser da minha mãe? E ela enrolando a língua. E eu tentando resolver para ela não perceber. Ela disse, minha filha, o que está acontecendo? Eu disse, nada. Está tudo sendo providenciado para a senhora ser atendida. E eu sentei e vi aquele monte de gente, muita gente para ser atendida. Ela sentada num canto, sem a possibilidade do médico atender, porque se recusou. E ali me bateu Medo. medo. Eu disse, Deus, o medo que eu sinto é o meu lado humano, dizendo que Ele está aqui comigo. Mas existe uma mulher aqui dentro espiritual, que ela não nasceu de mim, nem do meu pai, nem da minha mãe, ela nasceu de ti, da tua vontade. E essa mulher que nasceu daqui acredita que aqui está tudo pronto para atender a minha mãe. Aleluia. E quando eu falei isso, olhei para ela e disse, mãe, está tudo sendo resolvido e o médico que vai lhe atender está vindo. Tá certo?
Ela disse, tá, minha filha. E aí encontrei uma amiga nesse hospital. Tá fazendo o que aqui? Eu digo, tô com minha mãe. O que é que ela tem? Contei tudo. Ela disse, meu Deus, eu vou ligar para um amigo meu agora. Contei o ocorrido. Ela disse, ele é bruto assim mesmo. Contei para minha amiga o ocorrido, ela ligou para um amigo. O amigo veio correndo como se a mãe dele estivesse no hospital. Meu Deus. E quando esse amigo olhou para minha mãe, observou ela e ele disse, eu não posso atender ela, porque eu estou de férias, mas eu tenho um amigo aqui que vai tomar conta dela. E entrou um neuro, doutor Gustavo, que assim, não foi só um médico, foi um amigo também. E minha mãe estava com um coágulo grande, teve AVC, né? Atingiu o cerebelo. E o médico disse que tal problema deixava sequelas. Ficava cega, surda, muda ou paralítica. E Deus disse assim, faz a minha vontade, eu deixo ela sem sequelas. Meu Deus. E eu disse, vou fazer, fico com ela aqui no hospital. O senhor disse, não. Você vai para Cajueiro abrir uma campanha, porque eu preciso curar um povo que vai chegar lá. E eu deixei minha mãe lá, sob os cuidados de uma pessoa da família, e fui dirigir a campanha. E o médico já tinha visto o coágulo que estava grande, ia ter que fazer uma cirurgia. E eu segui numa guerra. O medo queria entrar, eu dizia, não, meu pai não mente. E o medo querendo entrar, eu digo, meu pai não mente. E o medo batendo mais forte, eu digo, meu pai não mente, não tem lugar para você aqui. E aí, dirigi o trabalho de oração, voltei no domingo. Quando eu voltei, ele tinha repetido o exame, o coágulo tinha diminuído. Meu Deus. E ele disse, não vai precisar abrir. A medicação vai desfazer o coágulo e sua mãe pode ir para casa. E o incrível é que ela estará sem sequela. Meu Jesus. Vocês estão entendendo aí de casa? Todas as vezes que a gente decide fazer o que ele quer que a gente faça, ele faz por nós aquilo que a gente não pode. E ela, como pastora, disse que o medo vinha, então não se assuste, nem se atemorize aí, ai, mas eu tô com medo. Ele é normal, é porque você é humano, por isso que você sente. Mas ela também disse que ela disse a Deus, eu não quero recorrer à Joana humana. Eu quero recorrer à Joana espiritual que o Senhor mesmo fez. Então, convide o Espírito Santo de Deus onde você estiver. E onde o medo estiver, quando o Espírito Santo chegar, ele não vai mais existir. E é sobre obediência. Ele deu o ordenamento, né? Eu quero que você vá para Cajueiro dirigir uma campanha. Você teve que abrir mão de estar com a sua mãe naquele momento delicado para atender o pedido de Deus. E você Isso. foi. E ele foi, Isso. fez a parte dele. Fez. É simples, né? E hoje eu posso glorificar, né? E testemunhar quantas vezes for necessário, né? Andar com Deus é andar de vitória em vitória. Pastora, e me diga uma coisa, na sua concepção espiritual e bíblica, o que é um milagre? Como você definiria isso para alguém que confunde milagre com sorte ou coincidência? Sim. Milagre é como a gente já falou, né? Para mim, nunca houve sorte, né? Nunca houve a coincidência. Né? Deus é um Deus que tem o domínio de tudo, o controle de tudo. Né? Ele é soberano, nada passa sem que Deus permita que venha acontecer. Né? Todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor e não há quem se esconda. O próprio Davi, ele disse, né? Se eu subir aos céus, lá ele está. Se eu descer o mais profundo abismo, ele está lá também. Então, para onde eu vou me esconder? Não tem onde se esconder, né? Então, nunca será sorte. É como o caso do rapaz que colocou uma caneta metálica no bolso, né? Uma bala perdida bateu ali e pela caneta ser muito resistente, a bala bateu e, né? Como vários outros casos que a gente sabe, né? Então, não existe sorte. Não tem como ser sorte, sabe? Existe o propósito de Deus. E qual é o maior propósito de Deus? É que sejamos salvos. Mas para que você seja salvo, você tem que encontrá-lo. Mas você encontra Deus porque ele se deixa ser achado. Não é assim? Sim. Eu fui até Deus,
Eu encontrei. Não, ele se deixou achar. Não é? Então, o propósito de Deus é o quê? É que você o conheça, que você saiba quem ele é. O quanto ele puder lhe poupar, ele vai poupar. Porque ninguém jamais sairá dessa terra sem que alguém lhe tenha dito que quem é Jesus. Mas ele vai deixar uma escolha, né? Porque até mesmo porque se ele fizer assim para mudar a sua mente, ele vai invalidar o sacrifício de Cristo. Sofreu em vão, morreu em vão. Então, não tem como. Não tem como. Não tem. Superstição, quem fala dessa maneira, que foi sorte, que foi coincidência, é exatamente quem não tem o conhecimento. Então, é como diz a minha princesinha Carla, né? O conhecimento, ele é libertador. Então, quando eu tenho conhecimento, é como os vários testemunhos que nós ouvimos. Quando eu não entendi, eu dizia foi sorte, mas depois que eu passei a entender, Deus me livrou várias vezes. Então, a falta de conhecimento da palavra, a falta de relacionamento com Deus, faz com que eu entenda que foram muitas coisas menos Deus. Mas, com certeza, todas as vezes que há um livramento, foi Deus. Foi ele. Aleluia. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo é morto. O mundo é morto, como o maligno é, não é? Mas nós somos o quê? Vida dentro desse mundo morto. Porque o Senhor habita em nós. E se, como disse o salmista, se não for o Senhor, que seria de nós? Se não fosse o Senhor, já teríamos sido exterminados pelo diabo nesse mundo. Já teria nos matado, já teria ceifado muitos, já teria feito uma ruína, né? Com tantas vidas que se encontram aí perdidas, né? Quantos livramentos ele está dando agora? Quantos estão escapando da morte agora, né? Quantos vem o assaltante e na hora que o assaltante vem, um carro entra, eles se assustam, vão embora. E quantas vezes eles dizem, meu Deus, escapei por pouco, né? Dessa forma. Anjos trabalhando em nosso favor, para que No o mínimo. propósito de Deus se cumpra. De quê? De convencer a mim e a você de que Ele é. E é no mínimo, né? Às vezes a gente não sabe explicar, estamos atrasadas para algum compromisso, pega todos os sinais fechados. E a gente reclama, murmura que está atrasada, mas aquilo ali pode ser um livramento de alguma coisa. Com certeza vai Meu ser. amor, meu irmão mais velho, na época do Natal, meu irmão pediu para minha mãe fazer a barra da calça dele. E minha mãe esqueceu. E ela sempre foi muito cuidadosa. E ele se atrasou. E porque se atrasou, não deu para ir no mesmo carro com a cunhada. E eles foram, eles tiveram que ficar. Claro que a pessoa fica um pouco triste porque não deu certo, queria todo mundo junto. Mas quando chega ali no caminho para a Ponte Velha, houve um acidente. E o que caiu de cima do carro que bateu, entrou na parte de trás do carro. Onde estaria o quê? Meu irmão e minha cunhada. Glória a Então, Deus. Deus fez com que eles atrasassem, Para não serem fossem atingidos. impedidos de estar para quê? Para estarem conosco até hoje, porque há um propósito, né? Glória a Deus, é muito lindo isso. Então, se você aí de casa ainda não professa, né, a fé, não reconheceu Jesus, mas ele mora dentro de você, porque a gente aprendeu aqui hoje nesse podcast, não diga mais que é sorte nem coincidência, porque o nosso Deus é vivo e a palavra dele também é viva e eficaz. E ela nos garante que existem anjos do Senhor ao nosso redor, não ao nosso derredor, ao nosso redor, cuidando dos nossos passos, cuidando das nossas vidas e dos nossos. Então, que você possa aí se sentir amado por você nem ter acreditado que existe um Deus tão grande, mas mesmo assim, desde antes de você ser gerado, ele já lhe conhecia e já estava lhe dando livramento. Que coisa linda, né, pastora? E também eu queria perguntar à senhora, a senhora acredita que Deus trabalha mais na espera ou no resultado? O que ele te ensinou no tempo em que nada parecia acontecer? Olha, eu acredito que o trabalhar de Deus está na espera. Por quê? Porque em Deus está tudo pronto. Então, ele não precisa trabalhar para fazer. Em Deus, ele precisa trabalhar para nos preparar. Eita, que coisa forte. E, na realidade, tudo que precisamos está em Cristo, né? A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Então, tudo que eu e você precisa está em Cristo. Mas esperar é o processo mais importante. Por quê? Porque dentro desse processo da espera, nós somos trabalhados. Trabalhados na submissão, na obediência, na aprender a descansar. Nesse processo de espera, nós conseguimos ter saúde emocional, entendeu? Porque as pessoas que não conseguem esperar, elas adoecem. Você vê o grande número de pessoas ansiosas, não é? Porque querem viver de forma antecipada. Não tem como eu viver dia 30 se eu ainda estou no dia 26. Então, não tenho por que me preocupar com o dia 30 se a minha vida está em Cristo. Então, se eu creio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então eu sei que se ele não me deu agora é porque não é o tempo. Mas eu tenho uma certeza, uma convicção de que eu tenho. Então, quando eu coloco algo nas mãos do Senhor, ou ele me faz uma promessa, eu descanso no tempo. É essa a importância do relacionamento com Deus. Porque eu tenho um relacionamento com você. Então eu sei que você é pontual, você é fiel. Eu conheço você. Eu tenho experiências com você. Eu já vi você agir. Eu nunca vi você falar e não cumprir. Então, se alguém disser assim, hoje ela não vem, porque aconteceram coisas no caminho dela e está impossibilitada de passar, eu digo, não, ela vem. Não, não vem não. Hoje não vem não. Vem. Porque eu sei que dentro da pontualidade, da fidelidade e lealdade que ela tem comigo, ela vai dar um jeito de passar pela barreira para chegar onde eu estou. Porque eu não posso ficar aqui perdida sem que ela venha ao meu encontro. Então, você vê a força do relacionamento? É. Então, quando Deus trabalha em algo para que venhamos a esperar, Ele está ali exatamente nos construindo também durante aquela espera. Entendeu? Glória a No Deus. mesmo tempo que Ele constrói, Ele destrói. Então, Ele tem que destruir essas fortalezas que nós construímos dentro de nós. Entendeu? Que é tudo na nossa hora, no nosso tempo. Se não for, também eu não quero. Se não me der agora, também eu não quero mais. Deus, ele não trabalha conforme a pirracinha e nem o medo do filhinho não querer mais falar com o papai. Ele sabe que fala. O pai esperava, o pai deu toda a herança do filho e disse, vá. Mas tinha uma pedra depois do portão, para ele sentar todos os dias e esperar. Porque ele sabia que ele voltaria. Entende? Sabia. Porque não tem lugar como o colo do pai, a casa do pai, a presença do pai. Então, por mais que eu queira não esperar, por mais que eu queira fazer da minha maneira, entendeu? Ele vai estar aqui. Esperando. Então, você vai trombar aqui, você vai cair aqui, você vai se machucar aqui, você vai sangrar aqui, entendeu? Mas quando você estiver chegando aqui, Ô, glória. você já chega em paz por causa do entendimento adquirido. Então, o nosso Deus é um Deus que ele trabalha diretamente na espera, porque ele não precisa trabalhar para fazer, porque em Cristo todas as coisas já foram feitas, entende? É muito forte. Meu Deus, eu não sei você, mas assim, eu estou me sentindo assim numa pregação exclusiva. E isso aqui é um banquete do céu pra gente. Uma verdadeira aula da palavra. Porque enquanto você espera, ele está trabalhando o seu entendimento. Como é que eu vou receber sem entender? Não tem como. Vai ficar igual quando a pessoa pega a areia com as mãos abertas. Cai entre os dedos. É algo tão valoroso, de valor, de recompensa, mas você não tem entendimento. Então você perde. A espera tira os maus costumes, sabe? Tira muita coisa, é como ele mesmo falou. Quando tirou o povo dele do Egito, estavam cheios de costumes egípcios. Não tinham mais nem a sua própria identidade. E aí ele mesmo diz, o próprio Deus diz assim, eu os levei para o deserto para os humilhar. Né? E que tipo de humilhação é essa? É humilhação para nos destruir? Não.
é para exatamente fazer com que o eu, o ego, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a altivez, a arrogância, todas elas sejam esmagadas e que o homem venha entender que, embora ela traga uma força no seu físico, exatamente uma força que destrói você, entendeu? Para realmente saber que para ser forte tem que fazer parte da mansidão, da fé, do domínio próprio. Eu não preciso falar alto para ter autoridade, entendeu? Eu não preciso dizer para Deus, então, se o Senhor não me der, também não lhe sirvo mais. Deus vai ficar olhando para você, entendeu? Com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor. É, filhinho, quantos pontos ainda eu vou ter que dar em você, para você entender. Mas papai está aqui, Ele não esperando para abandona. você entender. E ele não abandona, ele dá o que a gente tem condições de receber na hora certa, no tempo certo. Do jeito que ele Isso, fez com o povo que estava lá no deserto, os 40 anos. Ele não deixou faltar. isso. Mas Todo ele dia era. todo dia chegava o que eles precisavam. Mas eles precisavam passar pelo processo dos 40 anos, porque senão eles iam destruir a terra prometida. Se eles chegassem antes, do jeito que eles estavam. E você viu que o povo ainda reclamou, né? Pois é, o tempo Maná todo. vinha do alto. E eles reclamavam diariamente. O povo tinha coluna de fogo para aquecer no frio, tinha nuvem para não sentir o sol queimando a pele, roupa, sapato crescendo no pé, isso é sobrenatural. É. O sapato crescendo junto com o seu pé, E a sandália intacta. dureza de coração. Isso lembra muito a nossa geração, não é? É a gente tendo tudo, E é reclamando. Deus dando providência, é a saúde é a família com saúde, é o casamento sem ser destruído, é todo mundo do seu lado sendo atingido pela guerra e você não, e você diz, não vive milagre. Eu não vivo milagre. Ei, você vive milagre. Só de você ter acordado hoje, ó, você teve o oxigênio do Senhor, porque na palavra do Senhor diz que ele soprou para que você existisse. Então, o você vive milagre. Declara aí onde você estiver que você é um milagre. Por tudo isso que a gente está dizendo, não espere acontecer algo gigantesco para dizer, meu Deus, eu preciso. Não, o seu Deus está com você todo dia, lhe sustentando, mantendo sua vida, lhe conduzindo. Isso já é um grande milagre. E isso é motivo da gente se alegrar e dizer assim, como eu sou amado. Estamos vivendo aquela passagem, se eu não me engano, é crônica. Se eu não estiver enganada, eu não vou dizer porque talvez eu me engane, que eu sou muito ruim de decorar livro, versículo, capítulo. Quando Davi decide levar a arca para Jerusalém, a gente está vivendo isso, né? Davi era ungido? Era. Haviam sacerdotes e profetas. Havia os levitas junto com Davi. Todos eles sabiam como a arca deveria ser conduzida. Todos sabiam, todos. Davi sabia. Mas eles vão levando segundo os costumes de outros. Davi decide levar a arca, que era realmente um propósito que a arca fosse para Jerusalém. Mas Davi quer levar do jeito dele. O que acontece? Como Davi agora está no auge, Davi é a bola da vez, Davi está em evidência, Davi é o cara, é o top, é o cara do momento, entendeu? É quem Deus levantou. O que é que Davi faz? Vou fazer do meu jeito. Então, todos que conheciam exatamente a maneira de Deus querer que fosse feito, como Deus tinha delegado, né, a forma de conduzir, o que eles fazem? Ninguém tem coragem de chegar para Davi e dizer, meu rei está errado. Não, porque estava bom demais, entendeu? A gente está do lado do rei, a gente está junto de quem está em evidência agora. Vamos nos alegrar. E pegam a arca e fazem exatamente o que Deus não queria que fizesse, né? E aí o que acontece? Eles vão levando, e a Bíblia diz que o povo se alegrou tanto e ainda fizeram esforço para continuar se alegrando mais ainda. Então você vê que parecia que Deus estava presente, parecia que Deus estava no negócio, parecia que Deus estava de acordo com o que Davi estava fazendo, porque era só alegria, era festa, entendeu? O povo estava
rodopiando, o povo estava Transbordando. exatamente, mas o quê? De emoções, somente emoções, Eita. só, entendeu? E lá na frente Deus responde, lá na frente Ele responde. Não estou nesse barulho, não estou nessa alegria, não estou nesse negócio, não estou nesse projeto, não estou nessa mudança. Usar toca, morre e a casa vai para onde tem barulho de adoração, é reconhecida como a presença do Senhor, é lhe dado o valor que ele merece. E Deus começa a responder com mudança, prosperidade, transformação, a ponto de ser anunciado que houve o esplendor da glória de Deus na casa de um homem simples, que entendeu exatamente qual era a vontade de Deus. Então, assim está o mundo hoje. Você chega nas igrejas hoje, é um escândalo você expulsar um demônio. Exatamente. É um escândalo, é antiético. Não pode acontecer no culto. É antiético. Aqui não. Se alguém se demoniar, leva lá para dentro para ninguém ver. Porque é vergonhoso hoje. É constrangedor. Entendeu? Uma pessoa entrar, digamos que desmaiando, entendeu? E o povo precisar ver que Deus ainda é o mesmo. Não leva para um quartinho, a gente ora lá. Aqui é só alegria. Aqui é só a palavra egocêntrica. Aqui é só a palavra que levanta o que o povo quer ouvir. Tem que falar a linguagem do povo, não a linguagem de Deus. Por quê? Porque meu interesse, embora eu esteja usando trechos da palavra, o meu interesse não é exatamente a salvação de muitos, mas é exatamente construir uma empresa que me dê patrimônios grandes, que me dê a falsa qualidade de vida. Então, as igrejas estão indo Nesse caminho. nesse caminho. Então, o povo está morrendo. É um povo vazio. Então, nunca se viu igrejas tão lotadas, pessoas tão vazias, né? Tão vazias. Então, você vê que o Espírito de Deus, ele está sendo deixado lá fora, entendeu? E a falsa alegria está lá dentro. Então, eu brinco agora, eu esbanjo agora, mas amanhã, na primeira onda que vem, eu não sei o que fazer. Porque a palavra não entrou, Exatamente. entendeu? O que o homem preparou, eu ouvi. Achei interessante. Hoje você não pode chorar. E se chorar, tem que chorar com elegância. Tem Entendeu? pra que todo esse mover, não. Enquanto Deus ama quem se derrama. Foi assim que ele fez com Ana. Foi confundida até como embriagada. Mas foi Exatamente. através dessa entrega que ela recebeu. Exatamente. E você falando em Ana, você vê o tempo da espera? Você vê a batalha espiritual, a luta de Ana? Você vê que Ana, não havia confusão entre ela e Penina. Havia confusão de Penina para ela, mas ela e Penina Não não. tinha. A ponto de seu marido dizer, com a porção dobrada que lhe dava, não sou eu melhor do que 7 Vários filhos para filhos pra você, você. não é? Nem ele estava entendendo, né, o que aquela mulher estava passando. Nem ela, mas ela sabia que andava corretamente. Até que, dentro da espera, veio o clamor, o processo que antecede o milagre. Veio a oração, veio a reflexão, veio pensar com Deus, analisar, entendeu? Olhar para dentro de si, saber que eu não estou andando de forma errada, eu não estou fazendo nada que atrai a maldição sobre mim, mas estou dentro da batalha espiritual. E Ana agora entende que foi o Senhor que fechou a sua madre. Então, se ele fechou, só ele abre. E agora, com entendimento, ela ora. E quando ela ora, ela se derrama. Quando ela se derrama, Deus inspira a fazer um voto. Exato. Por quê? Porque Ana desejava um filho, né? E Deus desejava algo muito maior sobre Ana, não é? Então, quando Deus leva Ana a se derramar aos seus pés, e Ana faz todo aquele relato, e que ela faz um voto ao Senhor, o Senhor já estava contando com o fruto que ia colocar dentro de Ana, porque era necessário Ana entender
que ela não podia se envaidecer com o que estava recebendo, que não era simplesmente para ela, não poderia haver a superproteção e precisava ser criado no caminho do Senhor. Ensina o menino o caminho que deve andar, e ainda vai não se apartará dele. Então, Deus estava escolhendo Ana como ele escolheu Maria, entendeu? Para trazer um homem que faria uma mudança. Naquele tempo. Então, Samuel nasce em um tempo que, durante o tempo que ele vai crescendo, ele vai se encaixando exatamente para um tempo de apostasia, onde Samuel entra para fazer a diferença no meio de um povo que já estava morto espiritualmente. É lindo porque o nosso Deus, ele não faz nada sem finalidade e sem propósito. Lindo. Ele usa de uma dor para dessa dor você se derramar e naquilo que você vai entregar vai ser uma solução para muita gente. E ele não é nada egoísta. Todas as bênçãos do Senhor, ela sempre acrescenta muita alegria, muita prosperidade para o coletivo. Isso. Porque ele é um Deus de união. Não tem como uma casa receber um milagre e toda aquela família, tio, pai, mãe, ser impactado. Porque ele é um Deus que faz coisas assim impossíveis. E todo mundo que está perto faz. Não tinha como, porque aquelas pessoas viveram aquilo ali, assim, isso aí vai ser curado, não. Isso aí não tem como ter um trabalho, não. Então, aquelas mesmas pessoas, Deus vai ministrando, ministrando, e quando vem um milagre, todo mundo é impactado. É lindo. É porque nunca é sobre mim, sobre você, é sobre É Deus. sobre Deus. É sempre sobre Deus. É sempre para fazer a diferença naquilo que é sobre Ele. Então, quando eu entendo, eu aceito e paro de sofrer. Então, Paulo disse, hoje eu aceitei não ter. Sei comer sem passar fome. Sei sentir frio e sei estar. Agasalhado. Né? Por quê? Porque eu entendi os processos. Então, eu sei como me colocar. Então, eu sei quem me conduz dentro deles e eu sei quem finaliza para mim. Então, eu tudo posso. Naquele que Aleluia. me fortalece. Glória a Deus. Ainda sobre isso que a gente está conversando, o que você diria então para alguém que crê em Deus, mas sente que está cansado de esperar um milagre, que acha que não vai viver esse milagre, que não é para ele? Bem, o que eu digo para alguém que está nessa situação de querer desistir, né, Do processo? do processo, você que está cansado, né, de esperar, está cansado de não ver nada acontecer, eu preciso lhe dizer que você não esperou, né? Quando a gente espera, a gente descansa. Quando a gente espera, a gente tem certeza. Então, a gente não olha relógio, calendário. A gente não olha que a semana já passou. O conselho que eu dou é o conselho que eu dou a mim mesma. Eu chamo muito Deus para conversar comigo. Eu digo, Pai, eu vou ter uma conversa comigo. E eu preciso que o Senhor esteja aqui, viu? Oh, coisa linda. E eu converso muito comigo. Então, tem coisas que mexem um pouco com a gente. Deus me ensinou muito a descansar nele. O conselho que eu dou para essas pessoas é que se relacionem com Deus. Entendeu? Se relacionem, leiam a palavra, meditem, orem. E coloquem para fora tudo aquilo que sentem. Tudo aquilo que prende, tudo aquilo que sufoca, tudo aquilo que vem falando, né? Dando força à voz da alma, dizendo que você não pode mais passar tanto tempo. Né? Porque vai me fazer olhar que já é 2025, 2024 passou, 2023. Eu pensava que era. Entendeu? O conselho que eu dou é que se relacionem com Deus, porque o relacionamento vai exatamente dar a certeza de quem Deus é, onde elas vão poder descansar como descansou Davi. Cabeça a prêmio, exército procurando um rei com ordem para que ele fosse morto. E Davi conversa com Deus, desabafa, põe para fora e consegue dizer para Deus no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito. Agora me diga, você é ameaçado de morte, com um monte de homem rodeando sua casa. Só quem conhece Deus e tem convicção do propósito. Inexplicável. Né? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E eu acordo porque tu me sustenta. Ele estava dizendo assim, o Senhor está na minha retaguarda, está diante de mim.
Os teus olhos estão postos sobre mim, então ninguém vai conseguir me deter, me tirar a vida. Por quê? Porque o Senhor me fez uma promessa de reinar. Então, se tu me fizeste uma promessa de reinar, eu reinarei. Então, o que Deus vai fazer para paralisar esse povo no meio do caminho, eu não sei. Mas eu sei que paralisa. Então, o conselho que eu dou é que se relacionem com Deus, conversem com Deus, leiam a palavra, se deem o direito de deixar Deus falar, Deus agir, se deem o direito de viver exatamente esse processo da espera, porque sem esperar não tem como chegar. Eu digo que estou esperando e me envolvendo com outras coisas. A gente ouve muito isso na vida sentimental. Pastora, mas faz 4 anos que eu espero. Nesses 4 anos que você espera, você se envolveu com quantas pessoas? Porque se você se envolveu com 2, 3, 4, 5, você não esperou, né? Você tomou decisões dentro do período que era Só de para esperar. aceitar a decisão que Deus já tomou. Então, o conselho é esse: se relacionem, conversem com Deus, procure conhecê-lo e se dê o direito de deixar Deus fazer, porque será sobrenatural. Que coisa linda. Que coisa boa. Nós agradecemos muito a sua presença, tudo aquilo que, o que Deus colocou no seu coração e a senhora deixou ele falar através de você. Nós queremos saber se a senhora pode fazer uma oração para nós Posso. encerrarmos esse podcast e quem esteja em casa seja o final, o aval. E diga assim, realmente eu fui impactada. Eu senti presença, eu tenho uma direção, eu sei como agir, porque quando falamos de Deus a gente sabe, né? Não tem como você sair vazio. Porque nós aqui só somos responsáveis por lançar a semente do Senhor. E Ele está aí do seu lado, Ele está dentro de você, melhor dizendo. Então, a nossa pastora vai orar. Se você puder, se você estiver no carro, não puder fechar os olhos, somente renda o seu coração para todas as atenções nesse momento estar em Deus. Iremos orar. Vamos orar. E só um lembretezinho, só para concluir, que quando eu escolho ser feliz, eu tenho que fazer uma escolha de ver a vontade de Deus. Às vezes eu coloco que ser feliz é Deus me dar o que eu quero. E Jesus disse que não. A felicidade está em viver a vontade dele para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Amém, amém, amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Paizinho, por tudo. Obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui contigo, Pai. E oramos não só por nós, mas por todos aqueles que neste momento estão ouvindo, Pai, essa oração. Estão, Pai amado, assistindo esse podcast, Senhor, no quarto, na sala, na cozinha, no trabalho, no carro, Deus, onde elas estiverem, Pai. Eu te peço, alcança a mente de cada um, alcança, Pai, as batidas desse coração agitado, alcança, Pai, essa lágrima que corre, Jesus, nessa face, alcança, Senhor da glória, esses pés que estão apressados, Senhor, para resolver as coisas de forma precipitada, Senhor, paralisa. Deus, querido Deus amado, faça-os entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor da glória. E se ela é o melhor, é vivê-la em nossas vidas, porque a bênção do Senhor, ela antes enriquece e nela não acrescenta dores. Deus querido, Deus amado, Paizinho querido, visita as causas de cada um, visita a situação, visite a mente, o corpo, as emoções, cura a alma, Pai amado, cura o corpo. Deus abre as portas, traz o entendimento, reacende a chama, Pai, o desejo de te buscar, o desejo de conversar contigo, quebra os bloqueios, derruba as muralhas. Jesus, para que o teu povo, Senhor, se lembre que há um colo, Jesus, um colo e braços abertos para acolher, para receber de volta. Deus querido e santo, Pai amado, para ter de volta tudo aquilo que foi tomado, a paz, a alegria, Pai amado, o renovo e a saúde, Deus. Te peço, Pai, pela vida das tuas filhas, por este lugar, que o Senhor venha abençoar de forma grandiosa, Pai, poderosa, e que elas possam testemunhar cada vez mais da tua grandeza, Pai. Assim eu oro, Pai, assim eu te louvo, e assim também eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. amém. Muito obrigada, pastora Joana. Foi uma conversa maravilhosa. Estamos muito felizes.
E Amém. peço a Deus aqui que encha a sua vida de toda a graça, toda a luz, para que a senhora sirva, continue servindo, distribuindo aí nesse ministério tão lindo que a senhora faz parte. Amém. Amém. Muito obrigada, pastora Joana. Até as próximas, né? Porque eu É, creio no desbravar de Deus, nas coisas grandes que Ele tem feito e vai fazer. Também creio. E você, que você fique com a paz de Deus, que o seu dia, que a sua vida, a partir de hoje, seja diferente. Aí você pode dizer, ai, Maria Eduarda, por causa de um podcast? Não. Por causa que a palavra do Senhor foi ministrada sobre a sua vida. E por isso você pode tomar posse. Então, que você também envie. Ah, eu não sei para que eu vou enviar. Não tem problema, envie para umas 20 pessoas. Porque Deus é responsável por quem precisa ouvir. Nós agradecemos. Não esquece de curtir e compartilhar.